Fala estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer a resolução de uma questão, ó, cabeluda, hein? Questão que caiu aí na Unirv, Universidade de Rio Verde, mais especificamente no campus de Formosa no ano de 2019, no segundo semestre. Questão de química orgânica densa aí, tá, pessoal? Então, você que quiser aprender um pouquinho mais de química orgânica, isomeria, reações orgânicas para mandar bem nos vestibulares, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender coisa pra caramba. Vamos lá? E lembrando, questão densa, hein? O vídeo vai ser um pouquinho longo. Olha só. A questão traz o seguinte enunciado. A noroepinefrina, estrutura a seguir, também chamado de noroadrenalina, é um hormônio do tipo catecolamina, que atua nos metabolismos energéticos principalmente em resposta a estresse agudo e crônico. Beleza, tá aqui a nossa estrutura aí. Com base na noroepinefrina, analise as alternativas e assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Ok, beleza, temos 4 opções aqui e nós vamos ter que julgar. O que ele diz na letra A? Na reação de monossubstituição com ácido metanóico são obtidos 3 produtos orgânicos isoméricos. Cara, primeiro, o que é uma reação de monossubstituição? Onde essa reação vai acontecer dentro da molécula? Segundo, essa reação com ácido metanóico vai produzir quais produtos? E esses produtos serão orgânicos isoméricos? O que é um produto orgânico isomérico? Então tá vendo que nessa primeira proposição aqui pra gente julgar tem informação pra caramba. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, a gente já pegar a molécula orgânica e já tentar analisar quais funções orgânicas estão presentes aí. Então, se a gente observar, ó, aqui eu tenho um fenol, aqui eu também tenho um fenol, beleza? Hidroxila ligada a anel aromático, aqui eu tenho um álcool, beleza? Hidroxila aqui ligada a carbono primário, e aqui eu tenho uma amina primária. Beleza, já identifiquei os grupos. Então, agora eu posso partir para a proposição para poder tentar entender o que é cada item desse que eu sublinhei. Vou começar aqui por produto orgânico isomérico. O que é isso? Pessoal, produtos isoméricos, compostos isoméricos, são compostos diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Então, eu vou colocar aqui, ó, mesma fórmula molecular. Beleza? Mesma fórmula molecular. E aí, eu já sei que o produto pode dar isso daí, né? Se ele está falando, nós temos que descobrir se vai ter 3 mesmo. Segunda coisa aqui, ó, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, é nesse lance da reação de monossubstituição. A monossubstituição, pessoal, olha só, isso é importante, hein? A monossubstituição, ela vai acontecer no anel aromático, tá bom? Essa substituição, ela vai acontecer no anel aromático. Logo, se ela é uma substituição, a gente vai precisar identificar quais são os grupos substituintes. Com quem vai acontecer essa substituição? Então, eu tenho aqui um grupo, segundo grupo, e aqui, ó, o terceiro grupo, tá bom? Eu tenho esses 3 grupos substituintes aí para essa reação de monossubstituição. Só que a reação de monossubstituição, pessoal, acontece com ácido metanóico. E aí eu preciso prever o que vai acontecer aqui. Olha só, veja bem aqui embaixo, ó. Ácido carboxílico mais álcool, no caso aqui nós vamos ter aqui o fenol, ele vai promover uma reação de esterificação. Por quê? Vai ser produzido éster mais água, beleza? Então, olha só, eu já sei que o ácido metanóico ele vai tentar capturar hidrogênio, porque olha só, o ácido metanóico ele tem essa estrutura aqui, ó, HCzinho aqui, dupla OH. Eu estou colocando bem planificado, tá? Não estou respeitando as angulações aqui não. E veja bem, eu vou desenhar aqui um pedacinho do anel aromático aqui para vocês entenderem aqui, ó, dupla, dupla, dupla. Aí aqui eu tenho HO, aqui eu tenho HO, aqui eu tenho uma hidroxila, sobe, vem para cá, tenho a amina aqui. Beleza. Vai acontecer que a hidroxila aqui do ácido carboxílico vai capturar aqui, ó, esse hidrogênio. E opa, OH mais H já deu água, né? Então isso aqui vai formar água. Mas nós também temos uma opção aqui, ó. Tá ok?
nós temos uma opção aqui também. Então, independente de onde acontecer nessas duas opções a substituição, se for na hidroxila de cima ou na hidroxila de baixo, nós vamos ter basicamente o mesmo produto. E veja bem, qual vai ser o produto aqui, ó? Eu vou até colocar de azul a parte do ácido carboxílico, tá bom? Para vocês entenderem aqui certinho, ó. Eu tenho aqui a parte do ácido carboxílico e de vermelho aqui, ó, eu tenho o restante da noradrenalina aqui, ó. Beleza? Ó, fazer bem pequenininho aqui para caber. Aqui vai ter o OH, retinho aqui, hidroxila. Beleza. Deixa eu só ver se está aparecendo aqui para vocês. Tá sim, perfeito. Então, olha só. Eu tenho esse produto aqui se a substituição for em cima, tá bom? Mas e se a substituição for embaixo? Se a substituição for na hidroxila de baixo, nós vamos ter um produto isomérico. Por quê? Porque só trocou a posição da substituição. Não mudou nada, basicamente, nessa reação e muito menos nos constituintes. Então, se eu fizer, se a reação ela promover uma substituição na hidroxila de baixo, vai ser a mesma coisa que na hidroxila de cima, tá bom? Aí, o que acontece, pessoal? Então, aí a galera vai aqui na reação de monossubstituição com ácido metanóico, são obtidos 3 produtos orgânicos isoméricos. Sabe onde que mora um perigo aqui? É nesse álcool aqui que eu vou sublinhar de amarelo, ó. Esse cara aqui é um perigo. Por quê? Poxa, Renan, acabamos de ver aqui, né, que ácido carboxílico mais o álcool vai formar uma esterificação, beleza, vai capturar esse hidrogênio. Então, eu poderia ter uma substituição aqui, não poderia? Poderia sim, né, capturar aqui, ó, e aí formar lá, vou até colocar assim, né, aí forma lá o carboninho aqui e tal, só que sem esse hidrogênio aqui, ó, né, tirou lá, formou água. Mas por que... E detalhe, tá, pessoal? Se acontecer essa substituição aqui, esse terceiro produto, ele quase vai ser um produto isomérico. Por quê? Por que ele quase vai ser? Se você fizer a contagem da fórmula molecular, vai dar a mesma. Mas por que ele não vai ser considerado um produto isomérico? Porque a substituição ela tem que ser direta no anel aromático. E esse álcool aqui, ele não está ligado diretamente ao anel aromático, ele está ligado em uma ramificação, tá bom? Então isso aqui é um grupo indireto. O produto que sair daqui não vai ser um produto isomérico, embora a gente faça a contagem lá, a gente vai perceber que vai dar a mesma quantidade de elementos e de átomos, mas a gente não vai considerar isso aí um produto isomérico porque a reação de monossubstituição ela não vai acontecer aqui, ó, tá? Ela não vai acontecer nesse álcool. Beleza? Só vai acontecer aqui e aqui. Ah, Renan, e se eu tivesse uma hidroxila, por exemplo, aqui em cima, ó, no amarelo aqui, ó, vou colocar de amarelo. Aí, beleza, teríamos 3 produtos isoméricos se a substituição acontecesse aqui. Por quê? Hidroxila está ligada diretamente com o anel aromático, tá bom? Isso daqui é um grupo indireto, tá? Beleza? Por isso que não vai rolar de ser 3 produtos isoméricos. Bicho, essa questão, esse item aqui, tem muito conteúdo e além de ter muito conteúdo, ainda trouxe um peguinha aí, tá? Um engana. Cuidado. Então, para a letra A, nós temos aqui um falso, porque não temos 3 produtos orgânicos isoméricos, nós só temos 2 produtos orgânicos, tá bom? A monossubstituição ela não vai acontecer aqui não, ó, porque aqui não é um ligante direto do anel aromático, beleza? Então, basicamente, a letra A é isso, falso por esse motivo. Vai acontecer a reação de monossubstituição com ácido metanóico, mas não vai produzir 2 produtos aí isoméricos, tá? Ou, perdão, 3 produtos isoméricos, apenas 2. Beleza? Então, olha só, vou apagar aqui para a gente continuar aqui na número 2. Puxada essa questão, hein? Enjoadinho mesmo. E olha só, me conta aqui nos comentários se você daria conta de resolver essa primeira aí, essa letra A. Você acertaria essa letra A? Coloca aqui nos comentários aqui para eu poder verificar como é que tá a galera aí, tá bom? Mas sério mesmo, gostaria muito que vocês comentassem aqui embaixo, coloquem nos comentários. Olha só, na letra B diz o seguinte, a massa molar é igual a 168,1 gramas por mol. Tem algumas informações que eu gostaria de relembrá-los e de alertá-los para vocês não pecarem aí. Para você, principalmente aí que quer medicina, quer tá num estudo mais focado mesmo, cuidado. Pessoal, esse lance aqui, ó,
Essa representação dessa molécula é uma representação tipo traço, ou chamada espacial. Por quê? Nela, nós podemos simplificar a presença de alguns elementos aí. Por exemplo, o hidrogênio, que não está ligado a um heteroátomo, né? E os carbonos. Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar de evidenciar os carbonos dessa molécula e depois de conferir a tetravalência de cada carbono. Porque que acontece? Às vezes você esquece um hidrogênio e baba a questão todinha. E detalhe, essa letra B aqui, particularmente, ela é até mole, ela não é difícil não. Olha só, eu tenho um carbono aqui, outro, 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 outro e outro. Logo, eu tenho 8 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Beleza. 8 carboninhos aí, deixa eu apagar aqui, tranquilo. Eu preciso contar a tetravalência e verificar se está tudo certinho. Com esse carbono aqui, ó, falta um hidrogênio. Para esse aqui falta um hidrogênio. Para esse daqui falta um hidrogênio. Para esse daqui, ó, que inclusive eu vou até colocar assim para cima, falta um hidrogênio. Esse daqui falta um aqui para baixo e esse aqui vai colocar um aqui para cima, tá bom? Coloquei assim, tentei não bagunçar aqui nosso desenho, mas aparentemente está tudo certo agora. Deixa eu dar uma conferida. Perfeito. Quantos hidrogênios temos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Porque aqui na amina tem 2. Então, tenho 11 hidrogênios, 1 nitrogênio e 3 oxigênios. Beleza. Fazendo aqui, calculando a massa molar, eu tenho 8 carbonos, eu tenho 11 hidrogênios, tenho 1 nitrogênio e tenho 3 oxigênios, a gente vai multiplicar pelas respectivas massas molares. Aqui mora outro lance que eu quero falar para vocês. Pessoal, essa prova da Univ, ela tem uma tabela periódica. Então, é muito importante que a gente utilize os dados que estão presentes nessa tabela periódica, tá? Eu já vi de perto acontecer de estudante falar assim, ah, Renan, mas eu já aprendi lá no meu ensino médio, no cursinho, que, por exemplo, a massa do hidrogênio é 1. Aí a tabela vai lá e coloca 1,01 e às vezes dá uma diferença numa casa decimal, e aí o candidato lá, você estudante, pode acabar marcando errado e ela tá certo, ou vice-versa, você encontrar um valor diferente do que está proposto. Então, toma muito cuidado, tá? Utilize os dados da tabela. Eu já dei uma conferida aqui na hora que eu estava preparando nosso exercício, e lá eu verifiquei que está escrito 12 para carbono, 1,01 para o hidrogênio, 14 para o nitrogênio e 16 aqui para o oxigênio, tá bom? Eu falo esse lance da tabela, pessoal, porque tem tabelas que arredondam, né, os valores, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. 8 vezes 12 já ia falando, 96, 11 vezes 1,01 dá 11,11, 1 vezes 14 dá 14 e 3,16 dá 48, ó, passa o traço aí, soma tudo. Somando isso aqui tudo vai dar 169,1 gramas por mol, beleza? E ó, aqui tá falando 168, então a letra B está falsa. Por que ele colocou 168, pessoal? Porque provavelmente ele está contando que você esqueça um hidrogênio, tá? Provavelmente ele está pensando assim, ele vai esquecer um hidrogênio aqui, ó. E é fácil esquecer mesmo, então tomem muito cuidado com isso daí, tá bom? Então vamos lá. Na letra C, ele fala o seguinte: ela apresenta apenas 2 isômeros óticos ativos, eita, e cadeia principal possui 6 carbonos. Beleza, vou dar uma apagadinha aqui para a gente aproveitar o nosso espaço. E vamos ler de novo isso daqui, ó. Ela apresenta apenas 2 isômeros óticos ativos e cadeia principal possui 6 carbonos. Eu vou começar pela cadeia principal porque ela é fácil aqui de já explicar isso aqui para vocês. Quando a gente tem um composto, pessoal, que tem uma parte cíclica e uma parte aberta, tá? Quando a gente tem esse lance, a parte fechada, ela que manda, é ela que é a cadeia principal. Então, se a gente olhar aqui no anel, eu tenho 6 carbonos, tá bom? Como ela vai ser a principal, então esse lance aqui está correto. Agora nós vamos verificar se existe apenas, olha só essas palavrinhas, apenas, somente, entretanto, tomem muito cuidado, galera. Apenas 2 isômeros óticos ativos. Tá, o que a gente tem que lembrar de isomeria ótica, tá?
Isomeria óptica aí, ou ótica, né? Beleza. Para essa isomeria acontecer, nós precisamos de alguns pré-requisitos. A molécula ela tem que atender algumas necessidades. Primeiro, na isomeria vai acontecer desvio de luz. E tem algumas literaturas que trazem assim, desvio de luz polarizado, tá? A gente só precisa entender que esse desvio de luz, ele vai acontecer o seguinte, a molécula, ela vai ter um enantiômero, e um enantiômero vai movimentar a luz para um eixo, desviar, tipo, para a direita, e o outro para a esquerda. E o que acontece? Ele vai conseguir orientar as faixas de luz de tal maneira que lá no final ela saia polarizada, tá? É meio complexo de falar assim, mas eu vou tentar fazer um vídeo trazendo isso com uma figura, tá? Mostrando para vocês que para acontecer esse desvio, a gente vai precisar de um par de enantiômeros, tá? Isso é um pré-requisito. A molécula ela tem que ter um par de enantiômeros, porque um enantiômero vai desviar para a direita e o outro vai desviar para a esquerda, e lá no final isso daí vai se encontrar e vai se tornar polarizado. Então, um outro pré-requisito é o par de enantiômeros. E Renan, o que é enantiômeros, né? Nome difícil. Enantiômero, galera, é uma molécula que possui uma imagem espelhada. Por exemplo, a nossa mão, ela é considerada, né, as duas mãos aqui, um par de enantiômeros. Por quê? Elas têm a mesma conectividade, tá vendo? A mesma conectividade, mas a orientação espacial é diferente, porque olha só, uma é a imagem da outra. Isso é um enantiômero. Se eu virar assim, elas, né, têm a orientação diferente. Olha o meu polegar para onde que tá, beleza? Então, os enantiômeros, eles são moléculas que têm eixo de simetria, assim, a gente pode até falar, o eixo de simetria não é o mais correto de falar, o mais correto mesmo é falar que ele tem uma projeção espelhada, tá? É uma molécula que vai ter uma parte espelhada, e olha só, pra gente entender esse lance do enantiômeros, a gente precisa, tá? Para que aconteça para que tenha esse par de enantiômeros, a gente precisa ter um carbono quiral. E o que é um carbono quiral, Renan? O carbono quiral é um cara de hibridização sp3. Tem que ser sp3. E é um carbono que vai fazer ligação com 4 grupos diferentes. Eu vou colocar um X para cima, um Y para o lado, um Z para baixo e um W para esquerda, tá bom? Então, carbono quiral é um carbono que vai ter hibridização sp3 e vai ter 4 ligantes diferentes. Alguns lugares aí a gente escuta ou lê, né, em alguns livros, que são 4 radicais diferentes. Eu gosto de falar os grupos diferentes, tá bom? Então, 4 grupos diferentes. Se eu completar isso daí, eu vou ter alguns possíveis isômeros óticos, tá? E a gente consegue determinar quantos isômeros óticos tem a partir disso daqui, ó, 2 elevado a N. Esse N é quem? O carbono quiral, tá bom? Esse N aí corresponde ao número de carbonos quirais que tem na molécula. Aí a gente tem que voltar aqui para a molécula. Essa molécula tem carbono quiral? Bom, acabamos de ver aqui que carbono quiral tem que ser hibridização sp3. Todos esses carbonos do anel são hibridização sp2, ó, carbono ligando, fazendo uma dupla, fazendo uma simples, ó. Isso aqui é hibridização sp2. Então, nenhum desses carbonos do anel aromático é um carbono quiral, ou também chamado de carbono assimétrico, tá bom? E aí, o que acontece? Se vocês observarem esse carbono aqui, ó, de azul, ele também não é quiral. Por quê? Ó, tem um hidrogênio para cima e um para baixo. Tem 2 grupos iguais. Lembrando, carbono quiral tem que ter os 4 diferentes. Mas se vocês observarem esse outro carbono, aí a figura mudou. Olha só, esse carbono ele está ligando com esse pedaço, com esse pedaço, com esse pedaço e ainda tem uma quebra aqui de um hidrogênio escondido. Então, se vocês observarem, nós temos 4 grupos diferentes. Esse carbono, com certeza, ele é quiral, tá? E é só ele nessa molécula que é quiral. Então, quando eu faço a substituição aqui, ó, 2 elevado a 1, eu tenho 2. Esse número 2 significa 2 enantiômeros, tá? E 1 vai se chamar, eu vou até colocar aqui em cima, ó, levógiro
porque ele vai desviar a luz para a esquerda. E o outro vai se chamar dextrógiro, porque ele vai desviar a luz para a direita. Então, nós temos aí 2 isômeros óticos ativos, beleza? Nós temos 2 isômeros óticos ativos e apenas 2. E olha lá o que ele fala, ela apresenta apenas 2 isômeros óticos ativos? Sim, com certeza, tá bom? Então, a letra C aqui tá verdadeira, ó. Apresenta 2 isômeros óticos ativos e também a cadeia principal tem 6 carbonos. Lembrando, tá, pessoal? Só dando uma pincelada aqui, porque esse assunto é importante. Para a isomeria ótica acontecer, a gente precisa de pré-requisitos, tá? Lembrando que na isomeria ótica vai acontecer desvio de luz. E aí o que acontece? A gente precisa ter um carbono quiral e presença de enantiômeros. Lembrando que enantiômeros lá lembra da molécula espelhada, tá? Beleza? Lembra disso daí. Lembra da mão, tá? Um parzinho de enantiômeros. Um vai desviar para a esquerda, o outro vai desviar para a direita. E a gente consegue calcular esse número de enantiômeros ativos aí, esse número de isômeros óticos ativos, através disso daqui, ó, 2 elevado a N. E esse N é o número de carbono quiral, que é um carbono sp3, que vai estar ligando com 4 grupos diferentes, tá? Beleza? Então é isso daí, pessoal. Letra C, nós matamos aí, ó, questãozinha caprichada, hein? O nível aí não tá pra brincadeira, não. E vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui, que nós vamos fazer a última, tá bom? Letra D aqui tá mole. Essa letra D aqui não é difícil, não. Olha só. Em água, ela é muito solúvel por apresentar tanto ligações de hidrogênio extra, ó, ligações de hidrogênio extra, quanto intramolecular, ou seja, fora da molécula e dentro da molécula. O que a gente precisa saber sobre a solubilidade desses compostos em água? Quanto mais ligações, vou colocar assim, ó, mais ligações de hidrogênio, opa, já colocando hidróxido aqui, gente, hidrogênio, essa molécula T, maior vai ser o quê? A solubilidade em água aí. Beleza? E o que acontece? Nós precisamos lembrar, a ligação de hidrogênio é o quê? Hidrogênio ligado com flúor, ligado com oxigênio e ligado com nitrogênio. Olha para essa molécula, nós temos ligação de hidrogênio dentro da molécula? Tem, olha isso aqui. Hidrogênio com nitrogênio, hidrogênio com oxigênio, com oxigênio, com oxigênio. Beleza, contemplou. Intramolecular, beleza. E agora extramolecular, será que tem? Tem, porque o que acontece? Quando a gente colocar isso daqui em água, olha só, a gente vai ter uma interação aqui, ó, entre esse hidrogênio e o oxigênio, formando o quê? Uma ligação de hidrogênio extramolecular, tá bom? Beleza? Então, nós vamos ter ela dentro da molécula e fora da molécula. Beleza? Molécula com molécula e lá dentro da sua estrutura também. Então, na letra D, tá corretíssimo aqui, galera. Beleza? E é isso. Ó, questão caprichada da Univ. Gostei demais de resolver essa questão, tá bom? Foi até uma sugestão de uma pessoa que me mandou lá nos comentários. Fica à vontade se você também quiser, e se eu puder ajudar, se eu souber ajudar, eu vou ajudar com o maior prazer, beleza? Estamos aqui para aprender juntos. Se você gostou dessa questão, ativa o sininho de notificação, porque eu vou continuar resolvendo essa prova, e aí você pode ficar por dentro de mais conteúdo de química. Não esqueça de compartilhar também, tá, galera? E ó, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado por assistir até aqui comigo, e boa sorte nas próximas provas, e tchau!